Quem aqui quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, né? Quem deseja ter uma casa boa? Todos nós desejamos. Quem deseja ter um carro bom? Um casamento bom? Bons filhos? Neto? Todos nós desejamos coisas boas, todos nós desejamos ser felizes, né? Todo mundo quer ser feliz. E isso muitas vezes se torna o centro da nossa vida. E a nossa vida passa a ser baseada em buscar coisas que nos tragam felicidade, não é? E muitas dessas coisas são legítimas, né? São coisas boas que são legítimas, não são nada que seja pecado ou que nós não possamos ter. Muitas dessas coisas são coisas que o próprio Deus deseja para nós, né? Deus, Ele deseja nos dar aquilo que realmente precisamos. Deus, Ele deseja nos dar coisas que nos traga a felicidade. Ele deseja nos dar uma casa boa, um carro bom, família, casamento, todas essas coisas, porque casamento, filhos, todas essas coisas foram coisas que Ele mesmo criou, e Ele deseja dar de melhor para o seu filho. Se Ele cuida até dos passarinhos, das flores do campo, quem dirá de nós que somos filhos dele, né? Então Deus deseja nos dar coisas boas. Ele tem coisas boas para nos dar. Amém? Todos esses são desejos que em nosso coração remete à felicidade. Portanto, há desejos em nosso coração que, ao invés de nos aproximar da verdadeira felicidade, acaba nos afastando, pois o coração do homem é enganoso. Lá em Isaías 55:8, pode abrir. Quem abriu pode ler, por favor. 55:8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos pensamentos, planejamentos, propósitos em nossa vida que nós julgamos ser o melhor para nós, não é? Muitas vezes você vai buscar algo ali, você fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver assim, e você começa a montar estratégias para alcançar aquela felicidade, para alcançar aquele objetivo. E aí, nós julgamos com o nosso próprio coração, que é enganoso, nós julgamos com o nosso próprio coração coisas que vão nos trazer a felicidade. E a palavra diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. O propósito dele não é como o nosso propósito. Nós julgamos que a felicidade vai vir quando nós estivermos com um carro bom. Nós julgamos que a nossa felicidade vai vir quando a nossa casa estiver do jeito que nós queremos. Quando nós realmente encontrarmos a pessoa que vai completar a gente, quando a gente encontrar o casamento perfeito, quando você tiver quantos filhos você quer ter, isso e aquilo outro, e você começa a fazer planos conforme o seu coração. E mesmo que esses planos que eu estou falando não são planos pecaminosos, planos de conquistar coisas ruins, coisas que Deus não quer realmente te dar, porque existem coisas que Deus realmente não quer dar pra gente, que são coisas que nós julgamos ser boas e na verdade não são. Por exemplo, tem pessoas no mundo que
deseja ter fama, sucesso e mulherada. É coisa que Deus não quer que a pessoa tenha, porque aquilo ali vai afundar ela. Então, essas coisas que nós estamos falando são coisas boas, coisas legítimas, mas existe algo a respeito de Deus que nós não entendemos, e é os propósitos de Deus para a nossa vida. Muitos vão julgar: para eu ser feliz eu preciso ter isso. E aí você realmente acredita de todo o coração que para você ser feliz, a sua vida precisa estar daquela forma. Só que Deus, ele tem planos muito maiores. Deus tem propósitos muito maiores para a nossa vida. E quando eu digo isso, eu não estou querendo te animar naquele sentido de eu sonho em ter uma casa e Deus quer te dar uma mansão. Não é isso que eu estou falando. Sinto muito em te desanimar, mas não é isso que eu estou falando. Os propósitos de Deus para a nossa vida são maiores que nós nem podemos imaginar. É diferente dos nossos próprios propósitos. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Nos restaurar, nos reaproximar dele, devolver o jardim ao homem. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós estejamos no centro da sua vontade. Porque somente no centro da sua vontade é que nós vamos realmente ser felizes. Porque se nós fomos criados para algo e nós não cumprimos esse propósito, a felicidade nunca vai chegar. Você pode ter carro, casa, casamento, filhos. Você pode ter tudo que você julgou ser sinônimo de felicidade. Mas a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade está lá no jardim, quando nós andávamos com Ele. Nós, que eu digo, é a humanidade, porque se a humanidade estava em Adão e Eva, a humanidade andava com Deus. E esse é o propósito de Deus. Aí está a verdadeira felicidade, em nós termos Ele e Ele nos termos totalmente. E aí nós vamos falar: mas eu tenho Deus. Gente, tudo que nós vivemos aqui hoje é uma parte de algo. Tudo que nós temos hoje é algo que ainda está por vir. Tudo que você experimenta de Deus hoje mas ainda será maior. Então, o que Deus tem para nós, a verdadeira felicidade que Ele tem para cada um de nós, está somente nele. Pois a palavra vai dizer que Deus plantou a eternidade, Deus plantou a si mesmo no coração do homem. Enquanto nós não tivermos essa eternidade, nós não vamos ser felizes. Isso é uma palavra que eu passei no grupo lá em casa da reunião, e muitos conseguiram entender essa palavra. Aqui nós podemos ser felizes em partes. Nada que você consiga aqui vai se comparar à verdadeira grandeza da eternidade. Nada que você conquiste ou tenha aqui se compara com o que Ele planejou para nós. E o que é que Ele planejou para nós? Uma vida eterna ao lado dele. E não venha pensar que, nossa, uma vida eterna ao lado de Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar tocando harpinha o dia inteiro? Não. Gente, nós vamos precisar da eternidade para conhecer o nosso Deus. Nunca se esgota, será como fonte de águas vivas que todos os dias nós vamos provar, e todos os dias nós vamos querer mais, e todos os dias nós vamos nos deliciar, e todos os dias nós vamos conhecer, e será uma eternidade de prazer e satisfação no nosso próprio Deus. Então nada que você conquiste aqui, nada que você tenha aqui se compara com o que Ele sonhou para você. Nada, nós seremos eternamente insatisfeitos se nós vivermos com o nosso coração neste mundo. Nós seremos insatisfeitos se o nosso coração estiver nas coisas deste mundo. Muitas vezes, gente,
eu conquisto algumas coisas que eu olho para Deus e eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor que me deu, porque eu não conseguiria. E aí passa um tempo e eu falo, mas isso não me trouxe ainda algo que me satisfaz. E aí eu acostumei a falar, mas eu não vou ser satisfeito. Eu nunca vou estar satisfeito. Eu nunca. E pense, você nunca vai estar satisfeito. Você pode ter carro, casa, filho, família, dinheiro, tudo que esse mundo pode te dar. E coisas boas. Você pode ter tudo, mas você nunca vai estar satisfeito. Porque no seu coração foi plantado um anseio pela eternidade. Enquanto nós não tivermos a eternidade, nada vai nos satisfazer. Nada vai nos satisfazer. Então aquilo que Deus planejou para nós não se compara com um carro. E não é porque Ele quer te dar um carro maior ainda do que o que você pensou. É porque aquilo que Ele preparou para a gente desde a eternidade não se compara com nada que esse mundo terreno possa nos dar. Então, aquilo que Ele sonha para nós, aquilo que Ele planejou para nós, é aonde está a verdadeira felicidade. É aonde está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está nele. Está nele. Está nele. E aí muitas vezes nós vamos começar a experimentar de Deus no convívio com os irmãos, com a igreja, receber o Espírito Santo, sentir a presença de Deus, ler a Bíblia, tal e tal. E aí você começa a se perguntar, o porquê que eu ainda estou insatisfeito? Se a verdadeira felicidade não está nele? E eu estou vivendo Cristo. Eu estou indo à igreja, eu vivo em comunhão, eu leio, eu sinto a presença do Espírito Santo. Então por que que eu ainda não sou totalmente satisfeito? Justamente porque o reino de Deus é vindouro. Ele está acontecendo em partes. Mas aquilo que Ele planejou para a gente realmente, nós ainda vamos experimentar no reino de Deus. Quando o reino vier, não se compara com nada. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que existem promessas futuras que ainda não aconteceu. Por acaso aqui alguém parou de sentir dor? A gente sente dor. Por acaso alguém aqui nunca mais chorou? A gente chora, a gente se entristece. São promessas vindouras. Quando o reino chegar, quando o nosso Messias estiver sobre essa terra, todo olho, toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor. Ele vai nos trazer uma felicidade, uma satisfação nele mesmo, que não se compara com nada. Então, por mais que nós possamos nos satisfazer em sentir a presença de Deus, em ler uma palavra, em Deus falar com você, ainda assim haverá uma fome e uma sede no seu coração por mais. Por mais, por mais, por mais, por mais. E essa fome e essa sede é o que te leva à eternidade. Porque se você quer mais do seu Deus, você vai caminhar rumo à eternidade. Para quê? Para ter mais dele. Então, não entra em atrito com, nossa, eu fui para a igreja, a canção diz que eu estou satisfeito em ti, que uma vez que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, e eu sou satisfeito em ti. Existe uma satisfação em Deus para nós vivermos aqui na terra, mas ainda não é a satisfação plena, porque a satisfação plena é quando nós andarmos com Ele, lado a lado, assim como Adão andou com Deus. E é isso que Ele planejou para todos nós, é isso que Ele planejou. Aí está a felicidade. O homem fugiu do caminho da felicidade. E agora Jesus veio para nos levar de volta a esse caminho. E nós estamos caminhando rumo à eternidade. Amém? Quem está caminhando rumo à eternidade? Amém? Nós estamos caminhando rumo à eternidade. Isaías 55, 8, 9, que nós acabamos de ler, está falando que os planos de Deus nem se comparam com os nossos,
muitas coisas que nós sonhamos, na verdade, não são importantes assim. Ele, porém, sonha coisas maiores, como a nossa salvação, como nós estarmos com Ele na eternidade. É isso que eu estava falando, né? Nós, porém, ainda continuamos com pensamentos rasos, voltado a essa realidade, voltado segundo o padrão deste mundo. E a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com o padrão deste mundo. E muitas vezes nós vamos julgar o padrão deste mundo como um padrão pecaminoso. Não vamos nos conformar com o padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? As pessoas mentem, se prostituem, roubam, e isso e aquilo outro. Muitas vezes o padrão deste mundo é se conformar com viver, casar, ter filhos, ter carro, casa. E aí nós começamos a nos conformar tanto com essas coisas que a nossa felicidade passa a depender dessas coisas. E a Bíblia nos chama para não nos conformarmos com o padrão, com o estilo de vida, com a vivência desse mundo. Por quê? Nós fomos criados para eternidade. Enquanto nós vivemos segundo o padrão deste mundo e não segundo o padrão do reino de Deus, que é a eternidade, que é viver com Ele para sempre, nós não vamos ser felizes. Nós devemos estar no centro da vontade de Deus, caminhando rumo à eternidade, amém? O que eu de fato estou falando é onde está o nosso coração. Porque nós podemos ter tudo isso e ainda assim nos importarmos com a vida eterna. Nós podemos ter carro, casa, tudo, filhos, família, e ainda assim nos importarmos com a vida eterna. E por isso nós estamos aqui. Todo mundo está vivendo a sua vida e tudo, e nós viemos aqui, nós ouvimos a palavra, nós buscamos o Senhor, nós nos preocupamos com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Nós podemos fazer isso. Porém, muitas vezes deixamos que essas coisas ditem o padrão de satisfação, de completude da nossa vida. Muitas vezes nós começamos a pegar o padrão deste mundo. Riqueza, vamos dizer assim, uma delas, riqueza. Gente, todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ter o dinheiro porque o dinheiro proporciona coisas boas. E aí a gente começa, ao invés de colocar na eternidade, em Deus, a nossa satisfação, a gente coloca no dinheiro. O que é que pode te satisfazer? O dinheiro. O dinheiro vai me levar a ter isso, a ter aquilo, e eu vou ser satisfeito. E aí a gente começa a colocar em uma dessas coisas a dependência. A gente começa a colocar a nossa visão. O que é que me traz felicidade? Dinheiro. E aí o dinheiro se torna um Deus, um ídolo na sua vida. E aí sim está o problema. Porque você começa a depender do dinheiro não para viver, mas você começa a depender do dinheiro porque é ele quem te traz a felicidade. E não mais Deus. E não olhar para a eternidade. E aí você vai procurar dinheiro, e quando você tiver bastante dinheiro, você vai ver que você não se satisfez. Porque existe em você um desejo, um anseio pela eternidade, que é só a eternidade que vai te dar. Só quando você estiver com Deus, você vai estar plenamente satisfeito. Amém? Amém. Quando nós deixamos que uma dessas coisas fale para o nosso coração, que é com ela que você vai ter felicidade. É casando que você vai ser feliz. Só quando você encontrar o amor da sua vida, quando você estiver com essa pessoa é que você vai ser feliz. É só satisfazendo todos os desejos do seu coração que você pode ser feliz. É fazendo
as coisas que o seu eu pede, que o seu coração pede que você vai ser feliz. Gente, isso é um engano. Se nós seguirmos o nosso coração, nós vamos direto para o inferno. Se nós seguirmos as vontades do nosso coração, nós vamos direto para o inferno, porque o nosso coração está cheio de pecado. O coração do homem engana a si mesmo, engana o próprio homem. Se nós seguirmos o nosso coração, siga seu coração, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque o coração do homem existe o pecado. Então, se a sua felicidade depender de seguir o seu coração, de encontrar uma pessoa, de ter um dinheiro, de ter um carro, de ter uma casa, você está perdido. Porque a nossa felicidade depende da eternidade. Amém? Tudo isso, agora voltando nessas coisas, tudo isso nós podemos ter. E que bom que nós tenhamos, né, gente? Quem é que não quer ter? Tudo isso nós podemos ter. Mas se a nossa felicidade fosse contrária à vontade de Deus em nossas vidas, se alguma dessas coisas nos afastasse de Deus, como por exemplo o dinheiro, ou um casamento, ou um emprego que julgamos ser bom, se uma dessas coisas nos afastasse de Deus, se uma das coisas que nós julgamos nos trazer felicidade nos afastar de Deus, você ainda assim queria a felicidade? Você ainda assim ia optar por ter a felicidade nessa terra, ao invés de ter a felicidade eterna? Se o dinheiro é uma coisa que nós buscamos, mas ele vai nos afastar de Deus, que a gente não tenha dinheiro e continue tendo Deus. Se um casamento, um relacionamento nos trouxer a felicidade terrena, mas nos afastar da felicidade eterna, que nós possamos escolher a felicidade eterna. Porque de que vale ser feliz 70, 80 anos? E muito difícil, né, chegar nisso, porque até arrumar um relacionamento já é uns 20 anos pelo menos. Até viver mais uns 70, 60 anos. Vamos colocar aí, de que vale 60 anos de felicidade em um relacionamento e ser infeliz a eternidade, longe daquele que você foi criado para se relacionar? Porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus. O casamento, o relacionamento é algo terreno. O relacionamento, você amar uma pessoa, você casar com ela, você construir uma vida com ela, é algo terreno que vai durar 60, 70 anos. E depois no reino de Deus você não vai ser casado com essa pessoa. Não existe isso no reino de Deus. Nós somos todos filhos de Deus quando nós chegarmos lá. Eu creio que a gente vai se conhecer, vai saber, nossa, foi minha parceira e tal, e tudo, nossa, te amo, mas tudo como irmãos. Então, de que vale um relacionamento de felicidade? E olha lá, gente, porque é muito difícil um relacionamento ser totalmente feliz o tempo todo. A maioria dos relacionamentos não vai te trazer felicidade o tempo todo, até porque um casamento não foi feito para te trazer felicidade. Um casamento é o propósito de Deus para te moldar. O casamento, gente, tem momentos de felicidade, mas o resto é luta. O resto é batalha, o resto é um expondo o erro do outro, um construindo alguém melhor do outro, é você deixando o seu eu pelo eu do outro. Então, nem o casamento foi feito só para você ser feliz. Por isso que muitas pessoas largam hoje em dia, porque foi vendido a ilusão para elas de que o casamento foi criado para ela ser feliz, o relacionamento foi criado para ela ser feliz. Aí a pessoa começa a namorar, começa a ficar, aí casa, aí fala assim, não estou feliz, e larga.
Porque o casamento foi feito para ser feliz, você ter felicidade o tempo todo. O casamento é fogo, é moldando um ao outro. Fala que não é os casados, não é difícil. Tem os momentos de felicidade, é lógico. É bom, além de tudo isso, é feliz. Mas o casamento em si não foi feito para você ser feliz, para você estar confortável, para você estar pleno, satisfeito o tempo todo. Então, de que vale um relacionamento de 60, 70 anos, que vai te trazer uma certa felicidade, mas esse relacionamento te afastar de Deus, mas esse relacionamento não te levar para a eternidade? De que adianta? De que adianta? Você vai passar 60 anos com a pessoa e depois a eternidade sem a pessoa que você realmente foi criado para ser, para se relacionar. Gente, porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Ele nos criou, sabe para quê? Para nós sermos mais um da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, e a vontade de Jesus, como Ele ora, é que eles sejam um em nós, que eles sejam um como nós. E aí Ele fala, eu neles, eles em mim, eu em ti. Deus criou o ser humano para aumentar a sua família. Deus se relacionava, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí Ele decide criar o homem para se relacionar com o homem. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Então, se você colocar a sua felicidade dependendo de se relacionar com outra pessoa, você vai ser insatisfeito, porque você foi criado para se relacionar com Deus. Eu não estou falando que não é para casar não, viu gente? A gente pode nos relacionarmos com o marido, com a esposa, mas gente, você foi criado para Deus. E quando o reino dele vier, quando nós estivermos no reino dele, quando nós estivermos com ele, não vai ter marido, não vai ter esposa, é você e ele. O máximo que vai ter são irmãos, nós vamos ser todos irmãos, nós vamos se amar, porque nós todos vamos ser um em Cristo. Mas o verdadeiro relacionamento, o nosso coração só vai estar satisfeito quando nos relacionarmos com ele, com ele. Então, se a sua felicidade depender de um relacionamento, você está perdido. Se a sua felicidade depender do dinheiro, está perdido. Se a sua felicidade depender de casa, está perdido. Se a sua felicidade depender de carro, está perdido. E se, como eu estava dizendo aqui, e se alguma dessas coisas que você julga que te trará felicidade te afastar de Deus, você está mais perdido ainda, porque você não vai ser feliz nem nessa terra e nem na eternidade. Vale muito mais não ser feliz nessa terra por 60 anos do que ser infeliz pela eternidade. Nós somos imediatistas, nós pensamos tudo no hoje e no agora, ou pro ano que vem ou daqui 5 anos. É difícil alguém que faz planejamento de 10, 20 anos para frente, mas tem. Nós somos imediatistas, enquanto o que nós devemos pensar é lá na frente. Gente, quando eu morrer, eu vou viver, sei lá, 80, 90 anos, 90 eu acho muito, mas eu sei lá quantos anos que eu vou viver, e a eternidade? Porque eu vou viver 80, 90 anos, e a eternidade? Que nunca vai acabar. Que antes eu deixe de ter um relacionamento que vai me afastar de Deus por 60 anos, eu deixe esse relacionamento de lado, sei lá, seja infeliz, porque eu não acredito que a gente, por causa de um relacionamento que eu disse não, eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. Não, gente, as coisas mudam, gira, a cabeça muda. Mas antes eu ser infeliz por 60 anos, do que eu ser feliz por 60 anos, e depois chegar na eternidade, eu não encontrar
aquele com quem eu realmente deveria ser feliz pela eternidade. E isso eu estou falando, gente, de relacionamentos que nos afastam de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Sobre um relacionamento que nos afasta de Deus. Assim como eu estou falando sobre o dinheiro que não bem usado nos afasta de Deus. Assim como eu estou falando sobre casa, que se a gente tiver o nosso coração nessa casa, nos afasta de Deus. Amém? Amém. Os estudos deste mundo, os pensamentos deste mundo, mais levados para o lado profissional, como terapia, psicologia, os coaches, e não são todos, tá? Hoje, o que eles dizem para você? O que eles dizem? Se priorize, pense em você, busque a felicidade do seu coração, busque aquilo que o seu coração está pedindo, busque aquilo que o seu coração está mandando, seja feliz, se coloque em primeiro lugar. É isso que vai falar, não é? Porque eu já conversei com muitas pessoas que fazem terapia que, não, para, se prioriza, pense em você primeiro, siga o seu coração e tudo mais. Eu não estou falando todos, tá? Porque existem muitos excelentes terapeutas, psicólogos, que são voltados para uma área de pensamento diferente dessa, diferente do eu como centro. Então, muitas áreas que a gente procurar vai falar isso. Muitos vídeos que a gente vê no Instagram, muitos vídeos que a gente vê na internet, vai amaciar o seu eu, vai falar, siga o seu coração, você tem que ser feliz, se priorize, pense em você primeiro. É isso que muitos vídeos no Instagram que a gente vai rolando na internet vai falar pra gente. Mas isso também é um padrão do mundo. Sabe por quê? Porque Cristo, o que Ele falou negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu quero. Nega. Ah, mas o meu coração manda. Teu coração é enganoso. É isso que a Bíblia vai dizer. E nós cristãos, o que é que nos direciona? Nada contra terapeuta, psicólogo, gente tem que ir, tem que cuidar das emoções. Inclusive tem a Dan que é terapeuta. A gente tem que cuidar de tudo isso. Mas se for olhar segundo o padrão do mundo, eles vão falar, pense em você, no seu eu, se priorize, siga a sua felicidade. E isso também é um padrão do mundo. É um padrão dessa realidade, deste mundo. Quando a Bíblia diz, não, se nega. Ah, é isso que você deseja? Mas não é isso que vai te trazer a verdadeira satisfação. Ah, é isso que você quer? Mas não é isso que você precisa. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus vai falar. É isso que Jesus vai falar. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém e falou assim, realmente você precisa ser feliz, né? Eu te entendo, vai lá ser feliz, enterra seus pais primeiro, seja feliz, viva a sua vida, depois você me segue, tá tudo bem. Não, Jesus virou pro cara lá e falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, deixe que os mortos enterrem os mortos. Com Jesus não tinha essa de, vamos ver como está seu coração, o que é que você quer, quais são os seus desejos, e eu vim para te servir e realizar os seus desejos. Não, Jesus falou assim, quer, não quer, fica aí. Foi isso que Jesus fez. Quer ser feliz? Então vai enterrar seus mortos, vai enterrar seus pais primeiro, vai viver primeiro. Fique com todo o dinheiro primeiro, depois você me segue. Não, Jesus falou, vende tudo que você tem e me siga. Deixe que os mortos enterrem os mortos e me siga. Jesus não tinha nada desse voltado para o eu da pessoa, não. Jesus veio para trazer o reino. E o reino não é segundo o nosso coração. O reino é segundo a vontade de Deus.
Enquanto nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus, rumo à eternidade, nós não estaremos satisfeitos. Amém? Então, se for para escolher olhar para mim primeiro, fazer as minhas vontades, a minha felicidade, e não estar no centro da vontade de Deus, de nada me adiantou. Eu nada vou ter. A verdadeira felicidade é ter Cristo. A verdadeira felicidade é ter Cristo agora, para nós termos Cristo eternamente. Porque tudo que nós tivermos nesse mundo, que depender dessas coisas para nós sermos felizes, uma hora vai acabar. E aí? E os seus tesouros? Aonde você botou sua confiança? Na eternidade vai ter casa, carro, riqueza, relacionamento? A pessoa que você tanto amou? Na eternidade você vai ser aquilo que você construiu baseado nessas coisas? Não, porque essas coisas não vão para a eternidade. Isso tudo a Bíblia vai falar que a traça corrói, a ferrugem come. A Bíblia vai falar isso. Então, se nós tivermos nossa felicidade focada nisso, gente, na eternidade, quem nós vamos ser? Ninguém. Agora, se nós estivermos com a nossa felicidade, o centro das nossas vidas for Cristo, Cristo está na eternidade, não está? Cristo é a própria eternidade, nós vamos viver com Ele para sempre. E aí sim nós teremos algo. É como a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O seu tesouro está nessa terra, seu coração vai continuar nessa terra, na eternidade não vai ter mais nada. Seu tesouro está na eternidade, seu tesouro está na eternidade, seu coração, quem você é, também vai estar na eternidade. Amém? Você acha que você é o centro da sua vida? Que as suas vontades e a sua felicidade, o seu bem-estar estão em primeiro lugar? Então eu te pergunto, e se Jesus tivesse colocado o bem-estar dele acima da vontade do Pai sobre a vida dele? O que seria de nós? Você já parou para pensar? Jesus foi homem. E se Jesus tivesse colocado o bem-estar dele acima da vontade de Deus para ele? Qual era a vontade de Deus para Jesus? Que ele morresse numa cruz, perdoasse os nossos pecados, ressuscitasse e nos levasse de volta ao jardim. O jardim é o quê? O lugar em que nós tínhamos um relacionamento com Deus. Essa era a vontade de Deus para Jesus. A vontade do Pai para o Filho. E Jesus foi 100% homem. Você acha que ele não teve vontade de desistir? Você acha que o bem-estar dele não quis ser colocado ali? Ele pensar nele em primeiro lugar? Ele não pensou. Ele não pensou. Mas, e se ele tivesse pensado nele em primeiro lugar? Na felicidade dele em primeiro lugar? No bem-estar dele em primeiro lugar? O que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Abra lá em Filipenses 2:5. Quem abriu pode ler, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
Pode ir. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas enviou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amém. Então, se existe alguém que poderia fazer a própria vontade, é Jesus. Mas ele mesmo não usou disso. Antes ele se submeteu à vontade do Pai, pois ele sabia que a vontade do Pai era melhor e maior do que a nossa. Como nós lemos lá no começo, lembra? Isaías 55:8. A vontade de Deus era maior e melhor, como nós nem pensávamos. E Jesus se submeteu a essa vontade, e essa era a própria vontade dele também. Mas ele não usou disso. Antes ele se submeteu à morte, e morte de cruz. Pois ele sabia que a vontade do Pai era maior e melhor. A vontade do Pai traria restauração a todo o cosmo, a toda a criação. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa era a vontade dele ali na hora. Ele falou, ele externou a vontade dele. Você acha que Jesus queria passar por tudo aquilo ali? Sendo homem, a parte homem dele, não queria sofrer, não queria sentir dor. Mas ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia sentir dor, que ele ia ser moído em nosso lugar. Então ele clamou: se for possível, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. E então ele diz: mas, porém, que seja feita a sua vontade. Muitas vezes nós queremos, do nosso jeito, com o nosso eu, seguir o nosso coração, aquilo que nos diz que vai nos trazer felicidade, mas nós devemos confiar no plano perfeito de Deus e dizer: Senhor, meu coração quer, a minha felicidade parece que depende disso, o meu eu está pedindo, mas que seja feita a sua vontade e não a vontade do meu coração. E aí nós falando, porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Então, Jesus, ali naquele momento, ele, vamos fazer uma interpretação como se fôssemos nós ali. Nós queremos coisas, nós queremos viver do nosso jeito, nós queremos muitas coisas. E nós podemos até dizer: Pai, passa de mim esse cálice, eu não quero passar por isso, vai doer, isso vai me moer, vai ser difícil, eu vou morrer por isso, eu vou deixar de viver experiências boas por causa disso, eu vou deixar casa por causa disso, eu vou deixar muitas coisas por causa disso. Mas que seja feita a sua vontade. O que eu estou falando, gente, é dos planos que o nosso coração faz e dos planos que Deus tem para nós. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós temos para nós é a melhor coisa, é isso que eu tenho que seguir. Mas Deus tem outros planos. Assim como Jesus sentiu a dor de não querer passar por algo, nós sentimos a dor de querer algo e não poder ter. Mas que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que nós não entendamos, ela é boa, perfeita e agradável. E é ela que vai nos aproximar dessa verdadeira felicidade. Amém? Amém. Lá em Lucas 16,
16, 19 ao 25, a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 ao 25. Pode ler. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo. Todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Alguém quer continuar? Desejava alimentar-se com as migalhas que caíram na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Amém? Então aqui nós vemos duas pessoas, o rico e o Lázaro. Um foi para o céu e o outro para o inferno. Um foi para o seio de Abraão e o outro para o tormento. E o que acontece? Este homem, o rico, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ele é mencionado como rico. Lázaro tinha um nome. O rico era chamado como rico. Por quê? Aquilo que ele tinha, os prazeres que ele buscou, a felicidade aonde ele buscou, que era no dinheiro, disse quem ele era. Ele se tornou aquilo que ele dependia. Ele dependia do dinheiro para ser feliz. Então ele era o rico. Teve o dinheiro, a Bíblia fala que ele teve os prazeres que ele quis, que ele buscou, muito bom, segundo o coração dele. Segundo o coração dele, ele queria dinheiro, e ele teve dinheiro, e ele foi rico. E os prazeres que ele buscou, ele viveu. O que mais que ele tem para viver? Se aquilo que ele tanto queria, ele viveu. O que mais que ele pode ter? Quando foi para a eternidade, o que ele era? Só o rico. Ele era só o rico. Ele dependia daquilo para ser feliz. E, gente, riqueza é um bem material, é algo material. E quando passa do material para o espiritual, se o material não vai, o que sobra? Nada, apenas um título. Ele era o rico. E esse era o nome dele. Mas e aqueles? Aqueles que olham para Deus, aqueles que olham para a eternidade e têm isso como alvo, como fonte da sua vida. O que terão? O que terão? Abra lá em Apocalipse 2,17. Enquanto isso eu vou falar aqui. O que Deus tem para nós é uma identidade firmada nele e não nas coisas que nós podemos ter. O que Deus tem para nós é uma identidade que é baseada em quem Deus é. E não na riqueza que nós podemos ter, e não no relacionamento que nós podemos ter, e não nos status terrenos que nós podemos ter. E isso, a identidade formada em Cristo, nada pode nos tirar.
quando nós formos para a vida eterna, nós teremos essa identidade formada em Cristo. Ela não foi formada na riqueza. Ah, o fulano quem que é? O rico. Ah, o fulano quem que é? Bem casado. Ah, o fulano quem que é? O que tem milhões. O fulano quem que é? Ah, é o fulano de tal lugar. Identidade formada em coisas terrenas. Mas Deus tem uma identidade para nós formada nele. E essa identidade foi formada antes mesmo de nós nascermos. Antes de nós nascermos, Ele já tinha nos visto, Ele já tinha planejado, Ele já tinha a nossa identidade, Ele já nos conhecia, e isso ninguém pode nos tirar, nem a morte. Mesmo que nós venhamos morrer, nós continuamos tendo a nossa identidade em Cristo. Amém? Apocalipse 2,17, pode ler para mim alguém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Nós temos um nome, nós temos algo da parte de Deus, nós temos uma identidade da parte de Deus que Ele nos deu antes mesmo de nós sermos gerados, e você está aí querendo seguir o seu próprio coração, a sua própria identidade formada a partir de coisas deste mundo, a partir de dinheiro, a partir de casa, a partir de sucesso, a partir de amigos, a partir de relacionamento. Isso vai ficar. E a sua identidade, se você seguir o seu coração, se você seguir tudo isso, ela vai ser formada a partir de tudo isso. Assim como a identidade de rico foi formada a partir do dinheiro, de quem ele era. Mas Deus tem um nome para você. E ao que vencer, ao que chegar até o fim, quando você chegar na eternidade, esse nome será dado para você, e só Ele sabe esse nome, porque Ele preparou essa identidade para você, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, e Ele preparou uma eternidade inteira para viver com você, um relacionamento perfeito que te trará satisfação, que te trará a verdadeira felicidade. Ele preparou uma vida perfeita, que não depende de dinheiro, de status, mas depende somente dele. E é uma identidade que ele nos dá, uma pedra, um nome escrito. Você quer seguir o seu coração, os seus planos, ou os planos de Deus? Você quer seguir aquilo que você acha que vai te trazer felicidade, ou aquilo que Deus diz que vai te trazer felicidade? Sim, Deus. Eu quero seguir o que Deus diz que vai me trazer felicidade, até porque eu busquei uns 10 anos aquilo que eu achava que o meu coração precisava, aquilo que eu achava que me traria felicidade, e não encontrei. E com Cristo eu encontrei essa felicidade, e por mais que ela ainda é só uma demonstração do que está por vir, já me satisfez muito mais do que qualquer coisa por aí. O que Deus tem para nós nem podemos imaginar, nós nem conseguimos imaginar. Então, não troca o que Ele tem para você por causa de migalhas, por causa de coisa terrena. Coisas terrenas passa. Coisas terrenas passa. Passa, gente. Dinheiro passa, status passa. Tudo passa. Quando nós morrermos, nada disso será levado com nós, a não ser aquilo que nós vivemos na presença de Deus. Porque a presença de Deus é eterna, então ela vai continuar eternamente. E se nós não vivemos na presença de Deus, o que nós teremos na eternidade? Nada. Amém? Amém. É isso que eu tinha para passar para a igreja, amém? Amém.
Amém, irmãos? Vamos orar enquanto isso. Senhor Deus, nós não queremos ser como o rico, Senhor, que teve a sua identidade formada a partir daquilo que o seu próprio coração buscou neste mundo, Deus. Mas nós queremos, Senhor, ter a nossa identidade formada naquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Eu renuncio o meu coração, eu renuncio as minhas vontades, eu renuncio o meu desejo de ser feliz nessa vida, Senhor, pela sua vontade, para ser feliz eternamente contigo, Senhor, pois a vida é muito curta. A vida é muito curta e muitas vezes nós queremos ser felizes porque a vida é muito curta, mas na verdade nós devemos pensar, a eternidade é muito longa para querer ser feliz só nessa vida curta. Senhor, eu quero ser feliz contigo na eternidade, eu quero ser feliz contigo aqui e quero ser feliz contigo na eternidade, Senhor. De que me vale ganhar o mundo e perder a minha alma? De que vale ser feliz neste mundo e não te encontrar, Jesus? De que vale ser feliz nesse mundo, ter tudo aquilo que eu quis, que eu planejei e satisfazer o meu coração baseado em coisas terrenas? E quando chegar o grande dia, o Senhor olhar para mim e dizer: eu não te conheço. De que adianta, Jesus? De que adianta ter carros, dinheiro, casa, casamento, coisas boas e não ter a Ti? Senhor, eu quero essas coisas. Eu quero ter carro, dinheiro, casamento, filhos, mas eu não quero que nada disso me afaste de Ti, Jesus. Que os nossos olhos possam estar voltados, Senhor, não no que as coisas terrenas podem nos dar, mas que os nossos olhos estejam voltados, Senhor, em uma eternidade, vivendo contigo, Jesus. Uma eternidade que nada vai nos tirar, nada pode nos separar de Ti, Jesus. Senhor, então que sim, que nós possamos viver uma vida boa nessa terra, que nós possamos ter casa, carro, casamento, mas que nada disso nos tire do centro da sua vontade, Jesus. Senhor, e que se um dia alguma dessas coisas for nos tirar do centro da sua vontade, que nós não tenhamos elas, Senhor Jesus, porque não vale de nada ganhar esse mundo e perder a nossa alma, Senhor. Nós queremos ter um nome, Senhor, um nome que foi preparado por Ti, Senhor, e não um nome que vai ser dado conforme coisas terrenas, Senhor. Nós queremos a identidade que o Senhor preparou para nós. Nós queremos viver as coisas grandiosas que os nossos olhos não viram, Senhor. Nós queremos viver as coisas grandiosas que o Senhor preparou para nós, Jesus. Então nos mantém firme e tira a cegueira dos nossos olhos, tira as paixões que inflamam os nossos corações, Senhor, para que nós possamos viver o centro da sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.